Vamos ficar de pé só um instante para lermos mais uma vez a palavra do Senhor. Nós vamos ler lá no livro de Abacuque. Lá no capítulo 3, os versos 17, 18 e 19. Abacuque é um dos profetas menores, já mais próximo ao Novo Testamento. É um livro bem pequeno, apenas com 3 capítulos. Aí às vezes é um pouquinho difícil de encontrar por ser tão pequeno. E Abacuque, lá no capítulo 3, os versos 17 e 18. Eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Abacuque, capítulo 3, versos 17, 18 e 19, que nos diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos, e aqui traz no finalzinho, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. É um louvor ao Senhor. E vamos orar ao nosso Deus. Deus, nós te somos gratos por esta noite, por cada vida, ó Deus, aqui nessa noite. E nós te pedimos que em nome de Jesus tu continue falando, ó Senhor, aos nossos corações, que tu continue falando às nossas vidas, porque estamos aqui, ó Deus, para te prestar culto, para te louvar, para te engrandecer, mas também para ouvir a tua voz. Por isso, nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar. Irmãos, Abacuque, como nós já falamos, é um autor do Antigo Testamento, de um dos profetas menores, e traz justamente o seu nome como título do livro, e diz que Abacuque em hebraico significa abraço. Alguns estudiosos eles fazem um chamado também que talvez o nome Abacuque seja por causa de uma planta assíria chamada Rabacuque. E se nós lembrarmos e ficarmos com o nome hebraico, nós vamos perceber que esse nome abraço talvez, e a gente vai imaginando Abacuque gostasse de abraçar, ou fosse abraçado por alguém quando criança, porque os dias de Israel eram dias difíceis, os dias de Judá, dias difíceis, e a crise social nesse momento da história era tremenda, uma crise social muito grande, e a gente lembra que o reino nesses dias já havia sido dividido. Israel já tinha tido o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul com a tribo, ficou com Judá, o reino do norte com as 10 outras tribos, com o nome de Israel, e Israel já tinha sido levado em cativeiro pelos assírios. Os assírios já tinham levado as 10 tribos, com o reino do norte em cativeiro, e ali estava Judá com a sua capital Jerusalém, e a Babilônia batendo as portas de Jerusalém, batendo as portas de Judá, e já se achegando para guerrear com aquele povo. E é interessante que quando a gente vê isso, a gente vê os questionamentos
e Abacuque. Quando a gente lê Abacuque, é interessante, os irmãos, se não leram ainda, leem, porque são apenas 3 capítulos. Ele começa a perguntar ao Senhor, ele começa a falar com Deus, e ele começa a citar o que estava acontecendo ali no reino de Judá. Ele fala que ele clamava e se clamava e o Senhor não ouvia, que a injustiça ela prevalecia, que o povo eles oprimia o outro e saía ileso. E ele fala isso para Deus também uma forma de cobrança, como cobrando ao Senhor, porque ele estava vendo tudo isso e clamava ao Senhor e parecia que Deus não estava fazendo nada. Parecia que Deus estava alheio àquela situação toda. E às vezes a gente lembra de nós mesmos ou de alguns de nós, quando em alguma situação a gente imagina que Deus ele não está fazendo nada, ou que Deus talvez por um instante tenha se esquecido de nós. E Abacuque parece que o capítulo 1 de Abacuque traz essa impressão que ele imaginava que tudo aquilo que estava acontecendo, Deus não estava vendo. E depois vem o capítulo 2, Deus começa a falar com Abacuque, Deus começa a dialogar e ensinar Abacuque. E Abacuque ainda começa a falar com Deus em relação à Babilônia, quando Deus disse que traria justiça a Israel, e Abacuque ele se espanta com isso, porque ele continua indagando a Deus: como pode uma nação pior do que Israel subjugar Israel? E nós lembramos que para Abacuque o povo da Babilônia era pior do que o povo de Judá. Mas se nós formos parar para pensar, e se a gente for ver a situação de Judá naqueles dias, a gente percebe que a situação era totalmente diferente. Porque Judá era uma nação que conhecia Deus, Judá era uma nação que caminhava com Deus, mas agora estava totalmente longe da presença do Senhor. E mesmo assim, na visão de Abacuque, eles eram melhores do que a Babilônia, porque eles eram um povo que conhecia Deus. Conhecia Deus, mas não obedecia. Conhecia Deus, mas estava longe da presença do Senhor. Conhecia Deus, mas estava adorando a outros deuses. E por isso, ao olhar humano, aquele povo, o povo de Judá, era ainda, se a gente pode dizer isso, mais pecador do que a Babilônia, porque conhecia Deus, conhecia os feitos de Deus, e andava e estava longe da presença do Senhor. E Deus fala com ele: olha, eu vou trazer sim a Babilônia para que o povo de Israel seja julgado. E pela manhã, irmãos, nós estávamos falando justamente isso, porque às vezes Deus ele usa pessoas para abençoar, e às vezes usa pessoas que não conhecem a Deus para abençoar aqueles que conhecem a Deus. Deus usa pessoas como usou o faraó lá no Egito para abençoar Israel no primeiro momento, para cuidar da família de Jacó no primeiro momento, para proteger ali no Egito, mas depois também para trazer dor sobre aquele povo. Mas quando a gente olha a história como um todo, nós percebemos sempre a ação de Deus. Nós percebemos sempre que, mesmo nos momentos difíceis, mesmo no momento de escravidão do povo de Israel ali no Egito, Deus usava isso para que o povo aprendesse, para que o povo crescesse na presença dele, para que o povo clamasse por ele, porque o povo ele começou a clamar por libertação lá do Egito, quando eles se tornaram escravos.
Porque quando eles estavam sob a proteção do faraó, que conhecia José, que trazia bonança sobre a vida deles, eles estavam aprendendo a cultura do Egito, estavam adorando os deuses do Egito, eles estavam acostumados a uma vida tranquila, mas uma vida longe da presença do Senhor. Mas quando eles se tornam escravos, eles se lembram que eles pertenciam ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e eles começam a clamar por isso. E aqui neste momento não é diferente, porque quando Deus usa a Babilônia para trazer juízos sobre Judá, no primeiro momento parece que Deus está fazendo algo, e na visão de Abacuque ele estava assim ainda no capítulo 2, como que Deus não poderia fazer isso. Deus não poderia usar uma nação tão pagã como a Babilônia para subjugar Judá, para trazer juízo sobre aquele povo. Mas quando nós olhamos a história como um todo, nós percebemos justamente que a ação da Babilônia sobre aquele povo de Judá foi um aprendizado para aquele povo, para que eles pudessem conhecer, para que eles pudessem se lembrar que eles dependiam do Senhor, que longe da presença de Deus, eles estavam expostos à Babilônia e também a outros povos, porque naqueles dias eram os dias de guerra. Aquele povo, eles aprenderam muito na Babilônia e aprenderam que longe da presença de Deus eles encontrariam apenas dor e sofrimento. E, irmãos, nós precisamos também aprender com essas histórias e aprender também com as nossas experiências de vida e experiências de outros, que longe da presença de Deus nós iremos encontrar dor e sofrimento. Que longe da presença de Deus nós não iremos encontrar nada que seja bom para as nossas vidas, mas com o Senhor, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, se nós estivermos com o Senhor, mesmo que os dias sejam de dor para nós, nós vamos encontrar aprendizado, nós vamos encontrar o alento de Deus em nossas vidas, nós vamos encontrar e nós vamos poder deslumbrar, assim como Abacuque lá no capítulo 3, que a nossa vida, ela depende do Senhor. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Abacuque, nós percebemos um crescimento tremendo daquele servo do Senhor. E isso foi escrito, e por ser tão pequeno, a gente imagina que foi escrito apenas em um dia. Mas Abacuque aprendeu tanto em um dia? Não foi um dia. E a gente vê que anos e anos se passaram, e a história ela não acontece do dia para a noite. As coisas acontecem gradativamente, e também falando sobre isso pela manhã com os irmãos, a gente lembra que Moisés, ele teve um aprendizado de vida, e nós também, nós temos um aprendizado, e todos os dias da nossa vida é um aprendizado, e deve ser um aprendizado na presença do Senhor, e com Abacuque não foi diferente. Nós precisamos compreender, irmãos, que assim como Abacuque compreendeu que as incertezas da vida, elas devem ser colocadas nas mãos do Senhor, que mesmo que a gente possa olhar para um cenário como esse que nós lemos já no finalzinho deste livro, de dor, de sofrimento, de dias onde não haveria talvez mais mantimento, alimento, que a ovelha já não estava mais no curral, que o gado já não estava mais no pasto ou no estábulo, que a árvore não produziu mais fruto, que a azeitona não apareceu, que a uva não apareceu, que era tão comum naqueles dias. Mesmo que houvesse fome e necessidade, ainda assim ele confiaria no Senhor.
Eu acho isso tremendo, o aprendizado de Abacuque, porque é um aprendizado que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Nós encontramos uma mudança no coração de Abacuque tremenda em tão poucos capítulos. Ele encontra e ele conhece, ele reconhece que Deus é um Deus de misericórdia. E o capítulo 3, se a gente for ler, Abacuque também já lembra isso, e pede ao Senhor que ele, mesmo em meio à justiça, ele não se esqueça da misericórdia, né? E eu sempre lembro de Davi, né? E Davi teve que fazer escolha numa certa época da sua vida, e aí Deus lhe deu algumas opções, e ele falou: olha, Senhor, eu quero sofrer na tua mão, porque eu não quero sofrer na mão dos homens não, porque eu sei que mesmo que tu faça justiça por causa dos meus erros, tu é um Deus de misericórdia, tu é um Deus que mesmo em meio à justiça, tu exerce misericórdia, tu não abandona o ser humano. Então é algo tremendo nós sabermos disso, que mesmo Deus agindo com justiça, Deus ainda nos olha com misericórdia. Abacuque sabia disso, Davi sabia disso, e nós, como servos do Senhor, nós não podemos nos esquecer disso, que em meio às nossas vidas, a minha e a sua vida, Deus sempre terá misericórdia de nós, porque a palavra de Deus já nos diz isso, que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, porque nós sabemos quem somos, pecadores que somos e falhos que somos, e quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que nós poderíamos fazer mais e nós fazemos muito pouco, e a gente clama pela misericórdia do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um servo pequeno demais. E Abacuque compreendeu isso, mas Abacuque ele compreendeu e ele aprendeu a confiar no Senhor. E é isso que nós devemos aprender, a confiar no Senhor, independente dos dias. Independente dos dias, porque, irmãos, nossos dias aqui na terra, eles têm altos e baixos, como nós costumamos falar. Tem dias bons, tem dias ruins. Os nossos dias aqui na terra, nós tomamos decisões e muitas vezes tomamos decisões erradas e pagamos um preço alto por elas. Os nossos dias aqui na terra, outros tomam decisões às vezes que nos afetam também, né? E se a gente falar a gente fala da política, quando o governo acerta, nós temos uma vida mais tranquila, pelo menos economicamente falando. Quando o governo erra, nós sofremos mais. E tudo isso nos afeta, mas uma coisa nós precisamos compreender, que a nossa confiança não deve estar num político que talvez vai acertar, ou naquela pessoa que eu confio tanto, ou naquele amigo que caminha tanto comigo. Não, a nossa confiança deve estar sempre no Senhor. A nossa confiança deve estar sempre em Deus, porque se a nossa confiança estiver em Deus, nós sempre vamos estar bem. Porque é isso que o Senhor quer das nossas vidas, que a gente esteja bem aqui na terra, mesmo que os dias sejam difíceis. E para Abacuque não foi fácil, irmãos, ouvir de Deus que Judá seria subjugada. Para Abacuque não foi fácil ouvir de Deus que o povo seria levado em cativeiro para a Babilônia. Mas ele falou: olha, Senhor, eu, em meio a tudo isso, eu vou continuar confiando em Ti. A minha alegria e a minha esperança vai continuar sendo em Ti. É isso que nós precisamos compreender, é isso que nós precisamos aprender, irmãos, que a nossa confiança ela deve estar unicamente no Senhor. Porque se não for assim, nós não vamos resistir aos dias maus. Se não for assim,
a nossa esperança ela vai sumir, porque se a nossa esperança não for em Deus, nós não poderemos suportar quando os dias forem difíceis. No dia que a figueira não florescer, no dia que talvez não haja alimento lá na nossa despensa, lá na geladeira, né? Que a gente olhe para o nosso bolso e não tenha nem R$ 1 nele. Que a gente olhe talvez para a conta de água, de luz chegando e a gente não tenha expectativa de pagar. Mesmo nesses dias, que são dias tão difíceis e às vezes chegam às nossas vidas, a gente precisa continuar confiando no Senhor. E é isso que Abacuque estava falando. Olha, Senhor, agora eu sei que Tu é Deus, né? Que Tu faz como quer e que Tu pode fazer as coisas e que eu sei que o que Tu faz é o melhor, mesmo que eu não compreenda, mas eu sei que Tu é Deus. E eu vou confiar em Ti, mesmo que eu olhe com o meu olhar humano e vejo que o cenário é o pior possível, que o cenário é um cenário, humanamente falando, sem esperança, mas eu vou continuar esperando em Ti, porque a minha alegria vai estar em Ti. Eu vou continuar esperando no Deus da minha salvação. É isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos compreender, irmãos, que Deus, Ele sempre estará cuidando das nossas vidas, mesmo que às vezes nós não compreendamos. Porque como Abacuque, nós também muitas vezes não compreendemos o que Deus está fazendo conosco. E às vezes nós pedimos e a gente não recebe. Às vezes nós pedimos e Deus fala, olha, não vou te dar. Às vezes a gente pede e Deus dá também. Mas a gente fala com Deus muitas vezes e às vezes Deus fica em silêncio por um instante, por um tempo. E isso é o pior para nós seres humanos, pedir e ouvir um silêncio de Deus. Mas uma coisa que a gente precisa compreender é que em todos esses momentos Deus, Ele está cuidando de nós. Deus, Ele continuará cuidando de nós. Nós estamos a poucos dias de um novo ano. E um novo ano, ele traz esperança, mas ele traz também preocupações. Mas que as nossas preocupações, que a nossa esperança, ela seja colocada nas mãos do Senhor. E que se esse novo ano, porventura, trouxer momentos difíceis para mim e para você, que a gente possa se lembrar que a nossa confiança não é em um novo ano, a nossa confiança não é em um ano de eleição que trará outros políticos ou os mesmos políticos de sempre, que a nossa esperança não está em alguém que é um bom economista, que tem uma visão nova da economia, que talvez traga dias melhores economicamente. Que a nossa esperança não seja no ser humano, mas que a nossa esperança seja sempre colocada nas mãos do Senhor. Porque é o Senhor que cuida de mim e de você e que sempre continuará cuidando de nós. Basta que eu e você, a gente possa aprender de Deus, assim como Abacuque aprendeu. Olha, Senhor, eu sei que Tu é o Deus, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, e Tu faz as coisas da forma correta, mesmo que eu não compreenda. Aí, isso que Abacuque, ele estava falando com Deus já no final. Olha, mesmo que eu não compreenda o que Tu quer fazer, eu sei que Tu está fazendo o melhor.
E é isso que eu e você, a gente precisa compreender, olha Deus, eu não sei o que tu está fazendo e como tu está fazendo, porque às vezes a gente realmente não sabe, porque nós não conseguimos ver amanhã, mas Deus vê. E sempre será o melhor. Se a minha vida, se a sua vida estiver diante da presença do Senhor, se os nossos sonhos, se o nosso cotidiano ele estiver na presença de Deus, eu e você sempre teremos e comeremos o melhor desta terra, porque na presença do Senhor nós sempre estaremos bem. E lembrando mais uma vez da Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o livro de Êxodo, já a segunda lição. E Moisés pergunta a Deus o que é que ele iria dizer quando o povo de Israel perguntasse quem o enviou. Quando chegasse lá e falasse, olha, Deus me enviou, que Deus que te enviou. O que é que eu falo? Fale, eu sou. Eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Irmãos, nós precisamos compreender que Deus é esse. Eu sou. Eu sou Deus. Eu sou todo-poderoso, eu sou soberano, eu sou o Criador dos céus e da terra e do universo. Eu sou aquele que sustenta todas as coisas. Eu não sou uma imagem que alguém criou, eu não sou um monumento talvez bonito e extraordinário que alguém criou. Eu sou. E isso basta. Nós precisamos compreender que Deus é Deus e basta em nossas vidas. Porque, irmãos, se nós não compreendermos isso, muitas vezes nós vamos sofrer e nós vamos sofrer em vão. Nós vamos perder noite em vão e depois de muito tempo a gente vai perceber como eu sofri sem necessidade, porque eu não compreendi, eu não aprendi a quem eu servia. Mas quando nós aprendemos a quem nós servimos, nós percebemos que a presença de Deus em nossas vidas basta. Eu sou. Deus é o todo-soberano e como servos do Senhor, nós sempre estaremos bem se nós estivermos debaixo dos cuidados de Deus. E ainda que a figueira ela não floresça, e ainda que não haja alimento no campo, ainda que tudo possa estar dando errado, ainda assim eu exultarei e me alegrarei na presença do Senhor. Que nós possamos aprender como Abacuque aprendeu, e se assim nós fizermos, nós viveremos e teremos uma vida muito melhor e muito mais tranquila aqui na terra. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Deus, nós levantamos a nossa voz mais uma vez para te agradecer. Levantamos a nossa voz mais uma vez para te dizer que reconhecemos que tu é o nosso Deus e além de ti não há nenhum outro. Nós levantamos a nossa voz, ó Deus, para te dizer que reconhecemos quem nós somos, pequeninos, servos, mas também filhos. E por isso, nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui para te louvar, para te bendizer, para te agradecer por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Nós te somos gratos, ó Deus, pelo cuidado que tu tem tido para conosco. Nós te somos gratos, ó Pai, porque quando nós olhamos para a nossa história, a gente olha para trás e às vezes mesmo quando nós não te servíamos, quando nós não te conhecíamos, tu já estava cuidando de nós e nós somos imensamente gratos a ti por isso. Deus, nós te agradecemos porque a minha história, a história de cada pessoa aqui nessa noite é repleta do teu cuidado constante. E nós te louvamos, ó Deus, por isso. Nós te louvamos porque nós sabemos que
Se aqui estamos, é porque Tu cuidou de cada um de nós, ó Senhor. E nós te pedimos, continua cuidando, porque sem Ti nós não somos ninguém, sem Ti nós não podemos fazer nada. Por isso, ó Deus, continua falando aos nossos corações, continua mostrando o caminho para que nós possamos estar seguindo, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ensine a cada dia como sermos melhores diante da Tua presença, ó Senhor. Abençoa, Deus, cada vida aqui nesta noite. Que cada vida, ó Deus, aqui nessa noite seja grandemente abençoada por Ti, porque nós dependemos de Ti e nós compreendemos que o poder está em Tuas mãos, que Tu é o Deus que pode fazer todas as coisas, ó Pai. Por isso, ó Deus, nessa noite, nós colocamos cada vida em Tuas mãos, para que Tu possa, ó Deus, estar abençoando de forma grandiosa, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.